Olá, meus amigos, muito bom dia, doutor Antônio Martins de Farias, mais uma vez estou aqui. Primeiro quero agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike. Por favor, não se esqueça de passar para um amigo, fazer com que o meu canal cresça. A meta continua desperta, até final do ano, passarmos de 1.000 inscritos no meu canal. Estou com 494, muito obrigado, estava com 492, ganhei 2 essa semana. Se eu ganhar, não é muito, eu tenho que ganhar muita gente, mas se você der o like, cada like que você dá, você repassa para mais 5 pessoas. O YouTube entende que ele manda para mais 5 pessoas. Se você não der o like, é óbvio que eu não vou crescer, mas vou crescer bem devagar. Também eu não tenho pressa. Agora estou contando com sua ajuda para a gente crescer, para chegar ao final do ano com mais de 1.000 inscritos. Ok, gente? Olha, muito obrigado mesmo. Deixa aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero aqui dizer que eu devo fazer, eu estou projetando mudar o seguinte, fazer um vídeo todo dia. Por quê? Pelo menos de segunda a sexta, sábado e domingo. No sábado, principalmente, eu tenho um sábado todo ocupado, então não dá para fazer no sábado. Então, provavelmente eu faço de segunda a sexta um vídeo. Por quê? Porque eu percebo que as pessoas assistem o meu vídeo no dia. Eu fiz, por exemplo, gravei segunda-feira, 63 pessoas viram o meu vídeo segunda. Ontem, terça-feira, ninguém olhou. Então, eu tenho que renovar, mas isso aí é apenas uma ideia ainda, não fechei questão se eu vou fazer vídeo diariamente. De qualquer maneira, hoje eu vou falando aqui, desculpa o barulho da rua, porque eu não posso, em época de eleição, toda hora que eu estou gravando, passa um carro de som, um carro de... Aqui a cidade é pequena e os anunciantes ainda usam muitos carros de sons para anunciar seus produtos e também pedir o voto dos eleitores, né? Em época de eleição, então, é bom porque isso é a festa da democracia, eu não estou reclamando não, viu? Eu adoro época de eleição, comício, passeata, carreata, eu amo porque isso é a festa da democracia. Vamos lá, o PIB brasileiro cresce, mas preocupa, né? A economia brasileira cresceu no segundo trimestre de 1,4%, né, já projetando aí um crescimento anual de 3,3% ao ano. O que quebra todas as expectativas do mercado, dos economistas e tal. Então vem um pouco, é bom por um lado, porque os banqueiros, o mercado, chamado mercado, estava prevendo um crescimento de 2,7%, então foi para 3,3%. Antônio, tu é otimista? Não, eu não estou aqui nem otimista, nem pessimista. Porém, vamos lá no decorrer do filme, né? A matemática parece que houve, matematicamente houve um erro, né? As projeções, os economistas as pessoas que estudam o assunto ou se omitiram ou tiveram medo de arriscar para mais, né? Então arriscaram para menos e a realidade, né? Quando o IBGE apura os números, ficou a mais. De certa forma é boa, né? A boa notícia, né, como falei, é que superou, a indústria tem crescido, né, 1,8%, até cresceu mais que o agronegócio, que houve um recuo. Em consequência, provavelmente, das enchentes do sul, né, uma série de fatores que o agronegócio deu uma recuada, o que não é um bom sinal, mas que também não é para alarmar, porque o agronegócio é uma coisa muito pujante, muito aguerrida, muito forte no Brasil, né? Essa é a tendência ruralista, né, do Brasil, latifundiário, né? Isso vem da colônia portuguesa de 1808, né? Ao mesmo tempo, o que me preocupa é o crescimento do consumo, das despesas das famílias e do governo. Bom, isso é ruim? Não, é muito pelo contrário, é bom, as famílias estão comprando. Só que quando uma economia ela cresce pouco, aí há um aumento de consumo, obviamente aumento de preços e segmentos da inflação, né? E também a inflação. É preciso que os gastos do governo sejam os gastos, como dizer assim, reduzidos, né? Volta a velha história do déficit público que a gente precisa de equilibrar. Mas fica isso para outra questão. O consumo das famílias, quando há aumento de consumo, tem também a haver o aumento da oferta, que parece que não está acontecendo porque a indústria cresce pouco, a produção, né?
Se bem que hoje em dia eu não tenho capacidade nenhuma de fazer uma análise econômica, porque o que era economia, o que era indústria, o que era serviço, antigamente era muito bem. Hoje não se, eu acho que hoje não há mais separação entre indústria e serviço, né? Serviço e indústria estão tudo misturado, como diz o ditado, né? É uma situação que o governo precisa de formar capital, investir em formação de capital bruto, ou seja, produção de máquinas, equipamentos, tecnologia para exportar tecnologia, não ficar exportando só soja, milho, né? Isso é um projeto de crescimento, né? Esse crescimento da economia já tem alguns economistas apontando que haverá uma necessidade do aumento da taxa de juros. Por quê? Porque com o aumento do consumo tem um aumento da inflação. Então, provavelmente, o presidente do Banco Central, o Copom, o Comitê de Política Monetária, deve se reunir esse mês de setembro e deve ou aumentar a taxa de juros ou não, se reduzir muito pouco. Porque a economia, a inflação, ela não está segurada. E a inflação é um remédio muito bom. O controle da inflação é fundamental para todos, não é só para os ricos, né, gente? A inflação, principalmente para o pobre. Quanto mais alta a inflação, pior para o pobre. Porque o pobre não tem como se defender dos efeitos inflacionários, ele não tem como aplicar em a renda fixa, ele não tem como fazer. O máximo que o pobre faz é uma poupançazinha mínima lá quando tem, e olhe lá. Então a inflação precisa do governo, é um projeto de Estado, não é nem um projeto do governo Lula, não é um projeto de Bolsonaro, não é um projeto de Temer, não é um projeto de Dilma, não era um projeto de Fernando Henrique, é um projeto do Estado, é um projeto do Brasil. A inflação ela tem que ser controlada. E as variáveis que cuidam da inflação no Brasil, elas estão muito descuidadas pela parte do governo. Porque o déficit público, a dívida pública brasileira, ela é muito elevada. Então o Brasil tem que emitir muitos títulos, o Brasil tem que aumentar o endividamento para pagar as despesas ordinárias, as despesas do dia a dia no país, sobrando pouquíssimos para investimento. Sobrando pouquíssimo para investir em educação, em saúde, em transporte, essas coisas, né? Então o governo está muito comprometido, o regulamento fiscal, né, a sustentabilidade da caixa do governo é preocupante, né? Você vê, eles têm essa política do déficit público que tem que ser, quando você consolida, né, todos os estados e municípios e União, o déficit é muito alto. 68 bilhões, você gasta, imagine, né, você gastar, para quem ganha muito, né, por exemplo, uma pessoa que ganha 6 mil, gasta 5.400, né, gasta 6.400, no primeiro mês ele se vira, toma 400 emprestado à sogra, toma 400 emprestado ao cunhado, mas uma hora acaba. Então o Brasil está nessa situação, o Brasil gasta muito, gasta mais do que arrecada. Então ele tem que se sustentar todo mês emitindo títulos, e isso acarreta o aumento da inflação. Então o que tem que haver por parte da sociedade é encontrar um equilíbrio das contas públicas. Isso é o gargalo, é o projeto, tem que ser um projeto de governo. A sociedade tem que discutir isso. Não é possível que a gente fique endividado, que os estados se endividem. Por exemplo, estados como Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, estão endividados, negociando, passando títulos podres para a União, para ver se a União, porque a União acaba assumindo tudo, que é o povo brasileiro que assume tudo. Então, estados governadores irresponsáveis, como foi Sérgio Cabral, Pezão, né, Garotinho, Rosinha, acabaram com a economia do Rio de Janeiro. Da mesma forma, os governadores de Minas, e hoje São Paulo e Minas, que são os estados mais endividados, né, estão pedindo socorro à União. Mas quem vai pagar essa conta é o povo brasileiro. Então, eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo que nós, na década de 80, 90, nós tínhamos o problema da questão da dívida externa, que era muito grave, sempre foi o problema do endividamento externo. Mas com o Plano Real, o governo fez economia, juntou, hoje nós temos umas reservas internacionais em torno de 300 e poucos bilhões de dólares, o que nos dá um conforto. A mesma forma,
de 1 ano, 2 anos. Se houver vamos dizer assim, uma grande guerra que não está distante disso, né? Você vê os conflitos na Ucrânia, os conflitos em Israel. Então, tudo isso pode gerar a questão da América Latina, né? Com a ditadura de Nicolás Maduro, pode gerar um conflito que nos afetará de forma direta ou indiretamente. Caso, por exemplo, uma loucura, se o Nicolás Maduro resolveu invadir a Guiana, como é sonho dele, ele vai, obviamente, querer passar pelo Brasil. Então, nós vamos ter que, o Brasil, se quiser se defender, né, que não haja invasão do território brasileiro por um país estrangeiro, tem que gastar dinheiro, deslocar as Forças Armadas para aquela região. Claro, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma probabilidade, né? O Maduro, para se sustentar no governo, que ele está muito isolado, você vê, os Estados Unidos já estão, a União Europeia, os Estados Unidos, só o Brasil e Colômbia que continuam ainda dando apoio a Maduro. Mas acho que ninguém mais apoia. Então aí ele terá muita dificuldade. E ele, para chamar a atenção do mundo, você vê, já antecipou o Natal para outubro. Ele comemorar a comemoração do Natal na Venezuela será no dia 1º de outubro. Você vê, é uma atitude desesperada. Porque o Maduro tem o apoio das Forças Armadas. Isso é que consegue forçar uma ditadura, né? Mas ele não tem mais o apoio do povo. Boa parte do povo da Venezuela está contra ele. Então ele vai encontrar muita dificuldade de governar. E ele pode, uma das bandeiras de chamar o nacionalismo é invadir a Guiana, como ele criou o estado lá de Guiana. Ele criou um estado, aumentou o número de estados na Venezuela, que ainda esse estado não foi, vamos dizer assim, ele não tomou posse, porque ele só criou é uma ficção dele, né? Isso pode acarretar. Mas voltando ao Brasil, a economia brasileira, ela precisa, como eu falei, a gente, para encerrar, a gente fica muito bem satisfeito, né, com a notícia que houve o crescimento do PIB, já estou em conclusão, a gente precisa de ficar feliz. Agora, o aumento do emprego, né, o desemprego está reduzido, ok. Agora, parece que no terceiro trimestre já houve uma queda acentuada da indústria. Então, a gente tem que aguardar até março do ano que vem, quando se divulga os dados finais de 2024, é que a gente tem que saber se realmente a economia brasileira cresceu. Eu confesso uma coisa, 3% de crescimento da economia brasileira é pífio, não é crescimento, é um arremedo. É um arremedo. A economia brasileira, para o Brasil se tornar um país competitivo, um país de igualdade, que acabe com essa injustiça social, que haja investimento em escolas, em transporte, que diminua a pobreza, né, que diminua a violência, precisamos de crescer entre 5% e 6% ao ano. Ah, Antônio, isso foi porque nós crescemos em 7, 8, 10% na década de 70. Por que a gente não pode crescer hoje? É uma questão de opção, né? Sair desse financismo, que o Brasil não tem mais indústria, o Brasil não tem mais os bens duráveis, não se sustenta as indústrias de cimento, a indústria de mineração, está quase tudo entregue às bananeiras. Ninguém sabe quem é uma grande mineradora no Brasil. O cimento parece que estão passando por um processo de agrupamento, uma comprando a outra, daqui a pouco só uma empresa de cimento ficará. Então você vê, criando-se quase monopólios. Então a economia brasileira, os gargalos nas rodovias nós não temos, os gargalos das ferrovias que nós não temos. Você vê, desde 1989, um dos maiores adversários da Ferrovia Norte-Sul foi o PT, porque era o Sarney que estava governando. O Sarney queria construir a Ferrovia Norte-Sul e até hoje, em 89, essa ferrovia ainda não terminou, né? A questão da Transnordestina, são bilhões de dólares investidos, até hoje não terminou. A questão da água do São Francisco, até hoje não terminou. As adutoras que um estado ou outro está sendo beneficiado. A seca do Nordeste não está sendo resolvida com a questão da água do São Francisco, porque não foi... Fizeram talvez o projeto de engenharia, mas não integraram com os rios, né? O Rio Capibaribe, por exemplo, está podre, a cidade jogando lixo, tecido, Santa Cruz de Caparibe, Toritama, as lavanderias jogando produto químico. Não, quando essa água vier, o rio já está morto.
Então, para a água do Capibaribe, né? A água do São Francisco chegar ao Capibaribe, para que ela seja potável, que seja da capacidade de investimento do consumo humano, é preciso que se recicle encontre uma forma de se reciclar as lavanderias, né? O lixo químico que se joga nos rios. Então, é um processo de longo prazo. Essa questão, ela, ao invés de ser ruim, ela é boa, porque se houver projeto de encontrar a solução para as lavanderias, não jogar os seus detritos no rio, isso é indústria, isso é crescimento. Então o Brasil precisa de crescer, e o Brasil, para crescer, lamentavelmente, nós precisamos de sair nós estamos muito pobres politicamente. Você desculpa, eu vou ter que fechar em política, porque não tem como se falar de economia sem a questão política. Do jeito que nós estamos sem governo desde 2002, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que fez, desculpa, gente, é uma realidade, e criou-se uma dicotomia, ficou Lula, Dilma, né, Temer, Aécio Neves, depois Aécio Neves acabou, e agora nós estamos nessa pobreza de espírito político de um medíocre como Jair Bolsonaro, querendo ser um líder nacional. Ele não é. Bolsonaro é um medíocre político. Você vê outra imbecilidade agora em São Paulo. O Marçal lá, o Pablo Marçal, um picareta, né? um cara que está cheio de encrencas e está liderando as pesquisas políticas em São Paulo, para ser o prefeito de São Paulo. Imagine se você vai... O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, desculpa, uma das 10 maiores cidades da América Latina, sendo governado por uma pessoa que não tem projeto, não tem proposta, é apenas um aproveitador, um cara mentiroso, um criador de fake news, né, que apoia Jair Bolsonaro, que tem o apoio de Jair Bolsonaro. Então, o amadurecimento político é fundamental. Eu não estou defendendo nem direita, nem esquerda. A gente precisa de ter liderança política que assuma responsabilidade. Esse Congresso que nós temos, ele é ridículo, ele é medíocre. Com os deputados que nós temos, o Brasil nunca mais vai encontrar o seu caminho, porque os deputados são medíocres, eles não estão lá interessados em defesa. Quem é o defensor do Brasil? Não tem. Arthur Lira não defende ninguém, Arthur Lira defende ele. O próximo presidente da Câmara também só vai defender ele, que é de um partidozinho, de um evangélico, de um grupo evangélico. Bancada de bala, bancada de evangélico, bancada ruralista, só atrapalham o país. O país tem que ser pensado como um todo. Não tem como se ficar do lado do evangélico, do lado da bala, do lado Gente, o país precisa crescer como um todo. Isso é política, chamar responsabilidade de governadores. Qual é o governador do Brasil hoje, dos 27 estados, contando, claro, com o Distrito Federal, que chama para si a responsabilidade? Não tem um governador de destaque. Isso é fragilidade. Você vê os senadores, tem 3 senadores aqui em Pernambuco, eu não sei o nome só sei o nome de uma que foi eleita esse ano. Os outros, porque eles são medíocres, eles não aparecem. Da mesma forma, políticos da Paraíba, que a gente lembra de João Agripino, Rui Carneiro, né, e tanto, né, no Ceará, né, Tasso Gereissati, né, em Sergipe, Albano Franco, na Bahia, Antônio Carlos Magalhães, Valdir Pires, Pernambuco, né, Roberto Magalhães, Marco Maciel, eram políticos que decidiam o país. Aureliano Chaves, Pedro Simon, do Rio Grande do Sul, né, Jader Barbalho em Belém do Pará, eram políticos que eles discursavam no Senado com projetos para o país. Hoje você não vê mais isso. Esses medíocres, essas comissões, eles vão para lá, para esses deputados ridículos que nós temos na Câmara Federal, que estão lá para aparecer. Bia Kicis, Carla Zambelli, pelo amor de Deus, né? Esse que foi ministro lá, abre a porteira enquanto o povo está morrendo da pandemia, vamos levar madeira, vamos extrair madeira da Amazônia, vamos levar madeira, vamos desmatar, né? Como ele falou naquela reunião que o Bolsonaro fez em abril de 2022, né? Quando disse que queria tirar uma Polícia Federal para ele, que de fato fez, né? Ele demitiu o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e fez uma Polícia Federal para ele, né, com o governo Bolsonaro. Esse tipo de coisa não faz com que o país cresça. A gente precisa de políticos que pensem, tenham projetos nacionais. Nós não temos isso.
O Brasil está muito medíocre, muito individualista. Você vê, não tem um político que se destaque. Você imagine se São Paulo elegesse tal de Pablo Marçal. O que vai ser de São Paulo, né? É uma coisa lamentável, mas é o povo de São Paulo que precisa de amadurecer. Isso tudo é a falta de experiência política, falta da discussão. Ninguém quer mais discutir política. Ah, não quero me comprometer. Gente, nós temos que ter uma posição. Você é chefe de família, você tem que ter comando na sua casa. Se você não comandar, os seus filhos não vão ser educados. Um casal, um lar que tem uma mãe e tem um pai, que tem que educar filho, tem que ter disciplina, tem que ser ordem. Se você não mandar seus filhos escovar, não ensinar seus filhos a escovar os dentes, não mandar seus filhos tomar banho, não mandar seus filhos para a escola, eles não vão eles vão porque são supostamente obrigados, incentivados por um bom pai, por uma boa mãe, que são todos os brasileiros. Agora, da mesma forma, é o político, o governo, ele precisa de ter educação. Você vê essa questão do presidente Lula, né? Ele está com o Pires na mão em relação à Venezuela, porque todo mundo se posicionou contra e ele tentou ficar a favor do Maduro. Isso é falta de política. O Brasil não pode se submeter a Maduro. O Maduro está fazendo o que quiser, colocou o Lula numa sinuca de bico, que agora ele tem que inventar que o regime da Venezuela é estranho, mas ele não assume que é uma ditadura. Tem que assumir. A Venezuela hoje vive uma ditadura. Não dá para ficar omisso, para ficar em cima do muro. Os interesses entre Brasil e Venezuela são muito importantes. A gente defende a importância da Venezuela. Eu não quero ruptura com a Venezuela. Aliás, muito pelo contrário. Por que o Lula já não deu um asilo político a esse candidato que está sendo perseguido? Eu, se fosse o presidente Lula, o meu primeiro ato hoje, mesmo sem impedir, dizer, olha, eu ofereço o asilo, nós vamos proteger os opositores de Maduro. Seria uma posição. Eles saíam lá da Venezuela, a nossa fronteira é quase 2 mil quilômetros, não sei. Eles fugiriam lá, deu um salvo-conduto que, por lei, é obrigado, né? Quando você, por exemplo, se ele estiver numa embaixada lá, ele não pode invadir o governo venezuelano. Tomara que não, né? Que não invada a embaixada para tirar esse procurado da justiça. Ele tem que dar o salvo-conduto, ou seja, ele entra no carro da embaixada, suponhamos que o fugitivo lá, o candidato vitorioso, mas que Maduro não deixou, que é González, né? Entre numa embaixada. Por lei e direito internacional, o governo da Venezuela tem que autorizar que um carro da embaixada pegue esse asilado, leve para o aeroporto, jogue ele num avião, ele venha para o Brasil, vá para a Colômbia, vá para a Venezuela, qualquer um país que dê asilo. Nós temos que socorrer contra o ditador Nicolás Maduro, porque ele vai fazer horrores para se sustentar no governo que ele não tem como ele se sustentar. Porque ninguém mais acredita nas mentiras, nas balelas do Nicolás Maduro. É um caráter, é um ditador. Agora, por que o Brasil não já ofereceu de imediato o asilo a essas pessoas que são perseguidas? Ele está prendendo crianças, né? Segundo os jornais, né? As crianças estão fazendo manifestação e levam as crianças para a cadeia. Então, realmente, a situação da Venezuela e o Brasil, por ser amigo, por querer defender ditaduras, né, que o PT oficialmente declarou que apoia a vitória de Maduro, porque a Rússia apoiou Maduro, porque a China apoiou Maduro, o Lula também, só porque o Lula tem que ir contra o Ocidente? Não, se o Lula quer a ideologia de Lula é contra os Estados Unidos, problema de Lula. Agora, o Brasil não pode ficar refém de um ditador medíocre como Nicolás Maduro. Isso é não ficar em cima do muro, ter oposição. Nós temos que ter posição. A omissão está levando o país para um caos. Então, a política no Brasil precisa de mudar muito. Para a economia brasileira crescer, é preciso que nós tenhamos políticos honestos, políticos que pensem no país e não neles, ok? Vamos acabar com bancada evangélica, vamos acabar com bancada de bala, vamos acabar com bancada ruralista. Isso não leva a lugar nenhum. Leva ao atraso, leva à falta de criatividade, Há quantos anos que o Congresso Nacional não vota uma lei que realmente tem destaque? Vota a medida provisória, que já vem pronta do Poder Executivo, ele simplesmente debate lá em 10 minutos, transforma em lei. Isso não é
o trabalho legislativo é um trabalho científico. O deputado ele tem que trabalhar com a ciência. Uma lei é ciência. A ciência jurídica exige conhecimento. Não é um deputado medíocre que nunca leu um livro, como principalmente esse pessoal do Bolsonaro, que odeia leitura, quer, como disse um jornalista no Rio de Janeiro, né, quer fugir de um bolsonarista, entre numa livraria. Apenas que as livrarias estão fechando no país. Mas realmente, para fugir do bolsonarista, basta você entrar numa livraria. Mas isso não é a brincadeira à parte, né? Mas é preciso nós temos projeto de Código Penal, que está há anos não é votado, nós temos o próprio Código Civil, que já tem que fazer reforma, a própria reforma da Previdência, que tem que ser pensada, mas isso só se pensa, gente, com deputados que pensem no país. Deputados que só pensam neles, eles nunca vão votar uma reforma da Previdência, eles nunca vão fazer um orçamento transparente, porque eles não têm conhecimento, eles não querem se esforçar, porque eles só estão interessados nas emendas para os apadrinhados. Então, realmente, a economia brasileira não cresce por falta de político. Essa é a grande verdade, ok? Devia ser o título do meu vídeo. Aliás, eu acho que eu vou até mudar. A economia brasileira não cresce por falta de políticos. Essa é a grande realidade. Muito obrigado e até a próxima.